Olá, pessoal! Estamos entrando ao vivo hoje para falar de alisamento ético. Vamos aguardar o pessoal entrar. Em breve vou chamar o Bruno para entrar aqui na live conosco. Bem-vinda, Denise. Vamos aguardar o pessoal entrar. Bem-vindo, pessoal. Vamos fazer uma live hoje sobre os alisamentos éticos. Hoje vou convidar o Bruno Ximenes, que é educador da Granda, para a gente falar sobre isso. Os alisamentos éticos são uma nova abordagem. Na verdade, a abordagem mais correta é quando a gente vai falar de alisamento. Então, eu vou convidar o Bruno para esse bate-papo com a gente, para vocês tirarem algumas dúvidas, para vocês entenderem um pouco quando a gente fala de alisamento ético e entenderem as principais diferenças de um alisamento propriamente dito, de um alisamento seguro e correto, e das escovas progressivas e de várias outras falácias que existem no mercado. Vou convidar então o Bruno para entrar aqui. Acho que ele já está aqui conosco. Bruno, veja se vai aparecer aí para você. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Fran. Bem-vindo, Mi. Oi, Bruno. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? E aí? Tudo bem, Diego? Ouvindo bem, ouvindo bem. Certo. Ótimo. Tudo bem aí, pessoal? Boa noite. Bastante gente entrando. Eu acho que o assunto vai ser bem interessante. Eu acho que tem muita gente curiosa para saber exatamente o que a gente vai falar. Porque sempre que a gente fala sobre isso, né, Bruno, é um assunto polêmico. Quando a gente fala né, Sim, sobre progressiva, sobre alisamento pode ser feito em cabelo que já tem outras químicas ou não. Existe um preconceito, né, nisso tudo. Então, só antes de a gente começar realmente a falar, eu quero fazer uma pequena introdução. Que o que acontece? O nosso mercado está mudando. Nós estamos cada vez mais vendo verdade naquilo que a gente realmente comercializa, naquilo que a gente vende e presta serviço. Hoje os consumidores têm informação, então não adianta a gente querer vender gato por lebre, né? Isso não vai ter como, já está com os dias contados. Então, o que é a missão da SC Beauty, o que é a missão também da Granda, e por isso que eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar com essa marca, é vender verdade, é falar a verdade. sim. Então, aquilo que funciona, aquilo que realmente pode funcionar. E cada vez mais a gente tem percebido um movimento em busca dessa verdade, e a própria Anvisa, que é uma agência reguladora, tem caído em cima dessas falácias, dessas falsas promessas que acontecem, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje aqui nessa nossa live. Bom, Bruno, tem algumas pessoas aqui que eu imagino que talvez não te conheçam, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de ti para a gente começar o nosso bate-papo. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Antes da gente começar a falar aí, eu vou pedir para quem está na sala já, aperta o coraçãozinho aí, porque isso, né, aumenta a visibilidade da live, manda pro Clica pessoal. no Aperta o aviãozinho para aviãozinho de compartilhar. papel. Isso aí, Isso. isso aí. Clica aí, manda para os amigos, vamos chamar o pessoal para cá para a gente poder fazer esse Boa. bate-papo. Bem, eu me chamo Bruno Ximenes, sou cabeleireiro, perto aí de 25 anos. E sou técnico Granda há um pouco mais de 5 anos, né? Trabalho com a marca já há bastante tempo. Conheci Granda lá em Campinas, né? Hoje eu moro aqui em Santa Catarina, moro aqui em Jaraguá do Sul. Uhum. E justamente em função do trabalho, né? Vim para cá, vim parar aqui em Santa Catarina. Uhum. E trabalhei, tive o privilégio, né, de ver o começo, né, do tio glicolato de AMP, de ver a coisa chegando no mercado, né, ainda lá na sua primeira geração, quando ainda a gente não usava mais para redução de volume, para desintoxicação capilar, que é o retorno, né, das escovas progressivas, Uhum. e depois o lançamento da segunda geração, né, tive o privilégio de ser um dos técnicos que trabalhou no lançamento da segunda geração, né, fazendo cabelo, fazendo teste, definindo protocolo junto à empresa, então isso foi um privilégio bastante interessante.
E Então, sou técnico nacional da marca, trabalho hoje em território nacional aí, né, levando todo os protocolos, a novidade, né, toda a tecnologia que a Granda coloca à nossa disposição aí pelo país inteiro. Então, gente, isso quer dizer que o Bruno é o cara para falar desse assunto, viram? Então, realmente convidei a pessoa certa para a gente falar sobre isso hoje. A gente trouxe, a gente tem trazido esse lançamento que é o alisamento ético e principalmente o tioglicolato de AMP, que a gente já vai explicar para vocês o que é isso aqui para a Grande Floripa. E para a gente realmente fazer uma introdução desse novo serviço nos salões que são nossos clientes aqui na região, a gente vai fazer isso de uma forma muito consciente. Por quê? Quando a gente fala de transformação de forma, a gente está mudando a estrutura do fio. A gente não está falando de um processo que é um tratamento, que é mais ou menos o que a escova progressiva tenta vender, que na verdade não é, né? Então, a gente fala de uma transformação de forma. E quando a gente fala de transformação de forma, a gente precisa ter alguns cuidados e algumas características. Então, a primeira coisa, Bruno, um negócio que muita gente me perguntou quando a gente começou a falar sobre isso. Por que a gente chama de alisamento ético? Por que a gente está fazendo esse diferencial? Ah, não é um alisamento definitivo comum? Por que a gente tem essa outra definição? Fala um pouquinho sobre isso para gente. O termo, né, termo alisamento ético, ele foi cunhado, digamos assim, pelo nosso pessoal, né? Uhum, O pessoal que começou a trabalhar com MP, o pessoal que trabalhava com Granda, ele surgiu, digamos assim, em contraponto, né, em contrapartida dos alisamentos que estão no mercado, que a gente pode chamar de não éticos, né? As uhum, escovas progressivas aí à base do ácido, do formol, né, que a gente sabe que trazem uma série de malefícios, a gente vai falar um pouco disso ao longo do tempo. uhum, uhum, O tilglicolato de AMP, ele veio meio que em socorro, digamos assim, dessa situação, né? Ele veio uhum. preencher uma lacuna muito importante que havia no mercado, de maneira saudável, de maneira não agressiva, e isso fez com que a gente cunhasse, então, o termo alisamento ético. Até no começo, a gente ainda usa esse termo, a gente fala de Uhum, alisamento conjugado, né? uhum, Porque uhum, tem aí a possibilidade do alisamento junto com a descoloração, enfim, né? Pós-descoloração. E aí o pessoal foi usando o termo alisamento ético, né? E até há pouco tempo atrás eu vi o Celso falando disso, que é o nosso diretor técnico, Celso Martins Júnior, falando, olha, eu ouvi, eu gostei, eu deixei a coisa correr porque é o espírito da coisa, né? É isso que a gente aham. queria fazer mesmo. Uma coisa que trouxesse o resultado esperado, mas que trouxesse de fato com saúde, com cabelo saudável, sem agressão para o cliente, sem agressão para o cabelo, E né? principalmente para Então o daí profissional, né, surgiu. Bruno? Principalmente É para exato. aquele cara que está ali todo dia, ou aquela mulher, enfim, aquela pessoa que está ali todo dia fazendo esse procedimento. Na verdade, um Exatamente. resumão da ópera até de tudo isso nada mais é do que aquele produto, aquele tratamento, aquele serviço de alisamento que realmente tem o seu registro na Anvisa como grau 2 e que é um produto destinado para a transformação de forma. Isso é um alisamento ético, que é os alisamentos que a Exato. Granda trabalha. A Granda trabalha com Exato. alisamentos dos mais tradicionais, como hidróxido de sódio, guanidina, cisteamina. Então, tem várias outras bases alisantes e tem um produto que eu estou assim incrivelmente apaixonado, que é um produto patenteado pela própria Granda, que é o tioglicolato de AMP. A Granda também tem o tioglicolato de amônio, então que muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter trabalhado, principalmente os profissionais que estão há mais tempo na profissão. Mas o tioglicolato de AMP é uma revolução desenvolvida pela própria Granda e que a gente consegue fazer algumas coisas que talvez outras bases alisantes tenham algumas limitações. Então, como esse é um produto que realmente eu fiquei. Para mim era novidade quando eu comecei a ser distribuidor da Granda e eu fiquei muito curioso para conhecer esse produto. Bruno, fala um pouquinho o que seria esse AMP. Tem muito cliente me perguntou: ah, então eu tinha o glicolato de amônio, só que diferente, enfraquecido, ou só um outro nome para vender mais? O que é isso realmente? Tá, vamos lá. Não é etilglicolato de amônio, né? Uma Tá. coisa que é importante que as pessoas entendam, e eu escuto muito isso quando vou falar com cabeleireiro, quando vou dar curso, etc.
é o seguinte, o pessoal, quando você fala de tilglicolato de amônio, o pessoal entende que o amônio é o alisante, Uhum. certo? Só para a gente entender rapidamente aqui, uma base, um tilglicolato, ele é construído por um agente dilatador, é o cara que vai dilatar o cabelo para que o produto possa permear e fazer a transformação. Então, um agente dilatador e um agente transformador. Uhum. No tilglicolato de amônio, o que nós temos é o hidróxido de amônio, e aí abre um parênteses. Hidróxido de amônio também é o que a gente tem na coloração. Uhum. Também é o que a gente, não é hidróxido persulfato, mas é o que a gente tem no descolorante, Uhum. certo? Ele faz o serviço de dilatação, é ele que abre, por assim dizer, as cutículas do cabelo, para que o produto possa permear e fazer a transformação. Quem transforma é o ácido tilglicólico, tá? Aí, vindo para o tilglicolato de amônio, para o tilglicolato de AMP, o que a gente tem, então? Nós temos a associação do aminometilpropanol Uhum. mais ácido tilglicólico. Uhum. Aminometilpropanol, ele é um semidilatador, ok? Então, ele trabalha numa faixa de pH menor do que o tilglicolato de amônio. O tilglicolato de amônio vai trabalhar ali entre 9 e 10. O Uhum. tilglicolato de AMP vai trabalhar entre 7,5 e 8,5. Okay? Uhum. Então, ele trabalha numa faixa de pH menor, portanto, ele dilata menos, ele é menos dilatador. Isso Uhum. faz com que ele seja uma ferramenta muitíssimo interessante para você usar num cabelo já sensibilizado, Uhum. certo? Uhum. Vamos lá, o exemplo que eu uso nos cursos, você pega um cabelo descolorido e coloca tilglicolato de amônio, né? Até dá para fazer, né? Com forças mais reduzidas, com muita técnica, com muito Uhum. cuidado, eu costumo brincar com muita oração. Uhum. No tilglicolato, com o tilglicolato de AMP, você tem uma ferramenta que foi desenvolvida para fazer isso, Uhum. certo? Então, você tem um produto, um composto químico que foi desenvolvido para interagir com esse tipo de cabelo. Uhum. Né? Então, você pega um cabelo descolorido até 40 volumes, naturalmente você vai ter que fazer teste de mecha, você vai ter que acompanhar o alisamento, porque é um produto de alisamento, Uhum. tá? É um transformador, né? Então, não é para largar lá, Uhum. certo? É um produto que é para você aplicar e acompanhar o processo, e ele tem que ser precedido por um teste de mecha. Exatamente. Mas é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, digamos assim, de trabalhar num cabelo Mais sensibilizado, controlado, e né? mais controlado, perfeito, essa é a palavra, É, mais controlado do que seria com o tilglicolato de amônio, perfeito. certo? Então o tilglicolato de MP, ele vem encaixar aí, né? Ele vem preencher essa lacuna. Ele foi Uhum. feito justamente para esses cabelos que já foram previamente sensibilizados, que precisam do alisamento e que não Uhum. poderiam ser submetidos ao tilglicolato de amônio. Aí o Ótimo. pessoal pode perguntar, Diego, talvez eu já antecipe aí um pouco o assunto, o pessoal pode perguntar Uhum. assim, mas para isso tem a progressiva, né? Uhum. Para isso a gente tem aí as escovas progressivas. Veja bem, as escovas progressivas, elas foram um problema desde o começo, certo? Ô Bruno, só deixa eu Por falar uma quê? coisinha bem rapidinho. Diga, Pessoal, vai eu tô lá. vendo que algumas pessoas estão botando dúvidas aqui nos comentários. É mais fácil se vocês colocarem lá embaixo, onde tem um pontinho de interrogação, porque aí depois a gente abre para algumas perguntas e a gente vai responder ali para vocês. Comentários do que a gente está falando vão colocando aqui e perguntas vão direcionando lá na caixinha que a gente responde logo a seguir, tá bom? Pode continuar, Bruno. Joia. Perfeito o comentário da Carmencita aí, né? Vai Uhum. prostituir o alisamento, porque a progressiva qualquer um faz, é exatamente isso. Mas É. vamos lá. O que acontece? As escovas progressivas, elas trazem junto com elas um mal, né? Uhum. Por quê? São produtos de base muito ácida, né? Então Uhum. trabalham numa faixa de acidez muito baixa, Uhum. dentro ali daquilo que a Anvisa considera acidez absoluta, Uhum. certo? Que trazem danos para o couro cabeludo, que trazem danos para a fibra, que promovem um nível altíssimo de incompatibilidade ou de intolerância com outros Uhum. procedimentos químicos, mesmo procedimentos de baixa intensidade. Um tonalizante, por exemplo, adquire a capacidade de quebrar um cabelo em função da sensibilidade do cabelo por causa das progressivas, certo? Uhum. Então, assim, é um mais fácil, bem entre aspas, mas é um mais fácil que, no fundo, acaba destruindo aquilo que é o nosso campo de trabalho, E te né? limita, Se eu né? trabalho com cabelo, limita, exatamente. Se eu Uhum. trabalho com cabelo,
não me parece muito inteligente que eu use um produto que vá limitar a capacidade que eu tenho de interagir com aquele cabelo, Uhum. né? E aí a gente entra numa outra coisa que nós esperávamos há muito, né? Que foi o pronunciamento da Anvisa. A Anvisa fez uma RDC agora, Graças a então, Deus. graças a Deus. Isso, pelo que eu sei de bastidores, isso já estava pronto há bastante tempo, Já. mas aí veio Uhum. todo o lance da pandemia e etc e tal, e aí, né, enfim, os caras tiveram que voltar os esforços deles para isso. Uhum. E a Anvisa, no dia 27 de julho, publicou um documento onde ela proíbe definitivamente o uso de formol e de ácido glioxílico como bases alisantes, E esse é certo? só o começo, né, Bruno? Que conforme vão saindo estudos, aonde vão apontando o malefício desses ativos, vai começar a ter bloqueio, vai começar a ter a suspensão do uso desses ativos. Porque o que acontece, Exato, pessoal? exatamente. Quando não tem um estudo que comprove que aquilo faz mal, aquilo pode ser comercializado sob supervisão. Até que Sim. saia algum estudo definitivo que diga, opa, isso aqui realmente faz mal. Então, suspende o uso desse ativo. Então, existem vários estudos no mercado que falam que alguns ácidos que entraram no mercado em substituição do formol, eles fazem mal. E existem estudos que estão sendo mais aprofundados nesse ponto. Além do que, existem já estudos de vários colegas médicos, doutores, tricologistas, terapeutas capilares, falando de como essas bases extremamente ácidas selam esse cabelo de tal forma que desnatura a estrutura do fio. Então o cabelo ele fica oco, literalmente, ele acaba tendo a sua estrutura totalmente comprometida. E isso até um colega, Bruno, até não sei se você viu, o Kevin Porto, que é um terapeuta capilar, compartilhou, Sim. acho que foi esse final de semana, vários stories e um post muito legal falando sobre isso, com esses estudos científicos que mostram a desnaturação causada por escovas progressivas ou alisantes de base ácida, né, esses ativos ácidos. E um Sim. parênteses que eu quero fazer é: mas eu utilizo uma progressiva orgânica. Não muda em nada. Você está prejudicando igual. Quem não viu ainda, vai depois aqui no perfil da SC Beauty, procura lá. Tem um vídeo meu no. Como é que chama? Ali naquele que fica gravado, que tem mais IGTV? tempo. IGTV, exatamente. Falando exatamente isso sobre escova orgânica. Então depois vai lá e dá uma olhadinha quem não viu. Mas é uma falácia. É um outro ativo, é um produto que mascara o cheiro, enfim, mas é uma base ácida que vai acabar fazendo essa barreira, fazendo esse tipo de malefício, te travando procedimentos que tu pode fazer nesse cabelo. Uma outra coisa que eu falo também muito, Bruno, eu tenho uma mãe que é cabeleireira há mais de 30 anos, né? Então, eu cresci Sim. dentro do salão de beleza, sentindo o cheiro de alisante, de ativo de permanente. E nessa época que nós não tínhamos as progressivas, por exemplo, eu brinco que era a era de ouro do salão, porque nós precisávamos do salão para fazer a modelagem, para fazer as escovas. A cliente tinha uma necessidade, digamos, um pouco maior de tratar realmente esse cabelo para ter um cabelo sedoso, brilhoso e escovado. Perfeito. Quando a gente cria um serviço que, na verdade, faz mal para a saúde do profissional e ainda afasta esse cliente do salão, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. É Não um é tiro no algo pé. racional. Então, é, convido as pessoas que estão aqui a pensarem um pouco sobre isso. Primeiro de tudo, na sua saúde. E segundo, em como tu está trabalhando isso e bloqueando outros serviços. Quem aqui nunca teve ou nunca pegou um cabelo que tem progressiva ou botox ou qualquer outro nome genérico para o serviço, que no momento de fazer um clareamento o cabelo não clareou o suficiente? Todo mundo já passou por isso. Mesmo que não tenha sido Sim. você quem fez, você já passou por isso. Então ele bloqueia resultados, ele bloqueia um vermelho, uma coloração de vermelho de ficar extremamente vibrante, um cobre de ficar bastante laranja e de um loiro ficar realmente sem aquele fundo alaranjado amarelado. Então a gente tem que escolher realmente aquilo que a gente quer trabalhar. E com os alisantes, a gente faz uma transformação de forma, ainda mais com o tioglicolato de AMP, mas não criamos
esse tipo de restrição. Mas, como o Bruno falou, é uma transformação de forma e a gente precisa ter os devidos cuidados. Vai ter cabelo que a gente vai fazer, vai ter cabelo que primeiro vamos tratar para depois fazer. Então, como todo Exato. procedimento, precisa de uma avaliação, né? Uma coisa interessante, Diego, é que assim, quando você tem, por exemplo, um cabelo que passou por um alisamento, quando eu disser alisamento, pessoal, eu estou falando de alisamento de fato, tá? Uhum. Metil glicolato, hidróxido, alisamento, Isso, para ok? deixar o pessoal, para a O gente resto é entender. gambiarra. O Progressiva resto é gambiarra. é gambiarra, é outra coisa. Isso. Alisamento, a gente Você está tem um falando cabelo. das bases que realmente são alisantes, é isso. Exato, é Uhum, isso. Você tem um cabelo que passou por um alisamento, então ele passou por um processo alcalino, ele teve cutícula dilatada, ele teve estrutura lipídica solubilizada, ele tem uma estrutura que permite que você a restaure uhum, por meio de tratamento, certo? exatamente. Então você consegue pegar um cabelo, mesmo que esteja com algum desgaste, e fazer com que ele chegue a uma condição onde você pode processá-lo quimicamente novamente, certo? Quando você tem um cabelo acidificado, né, você tem um problema sério, porque para que ele chegue naquele pH, ele passou por todo um processo de desnaturação proteica. Né? Então ele Uhum, perdeu estrutura proteica, ele perdeu lipídio, ele se assemelha no seu estado final, ele se assemelha muito a uma estrutura plástica, uhum, né? A uma estrutura plastificada. E o que acontece? Não adianta tratar, certo? Então, e isso com certeza todo mundo já viu, todo mundo já passou pela experiência frustrante de fazer uma hidratação, uma reconstrução num cabelo progressivado, uhum, certo? Que não fede nem cheira. Você vai lá, você uhum. faz a hidratação, termina, escova, tá bonito, tá lindo, porque ele ficou ali por fora. A cliente lava o cabelo 2 vezes em casa, acabou. E depois aquela Né? ponta reta que não balança, não tem Exato, movimento. o cabelinho do Playmobil, eu brinco, né? Lembra É. do Playmobil? Porque ele Uhum. mexe a cabeça, o cabelo mexe junto, né? É isso, é isso. O cabelo perde completamente a estrutura. É. Certo? Uma coisa importante, pessoal, para quem está assistindo a gente, uma coisa de você para que você consiga separar as coisas, né? E entender logo de cara quem é quem, né, no mercado, porque eu sei que chega muita gente, chega muito vendedor, chega muito produto, é revista nova o tempo todo, é Uhum. vendedor novo o tempo todo, a gente sabe que isso funciona assim, Uhum. certo? Olha para o protocolo de aplicação. Isso. Ok? Olha para o protocolo de aplicação. Se o produto depende de calor para funcionar, né, Boa. ele provavelmente está dentro dessa categoria aí dos produtos ácidos. Ah, Bruno, mas eu preciso fazer chapinha quando eu estou fazendo um tioglicolato de amônio. Entenda a diferença de uma coisa e de outra, de amônio ou de AMP, quando você está fazendo tioglicolato. Entenda a diferença de uma coisa e de outra. Quem transforma o cabelo num alisamento com tioglicolato é o tioglicolato. Uhum. Ele vai permear lá, ele vai desligar as pontes de enxofre, ele vai fazer com que o cabelo fique maleável para que você dê uma nova forma. E Se essa você usa a foi ótimo, prancha, Bruno, que tu está respondendo justamente a pergunta da Lunes Studio. Ela perguntou se tinha necessidade de usar prancha. Então, se você ainda está aqui na certo, live, já vai seguir a tua resposta agora pelo legal. Bruno. Então, assim, você usa a prancha num alisamento com tioglicolato para acentuar o efeito liso. Uhum. Vamos lá, eu não deixei o tioglicolato tempo suficiente no cabelo. Tirei porque eu fiquei com medo. Eu não Uhum. usei a força adequada porque eu não fiz a análise correta. Esse cabelo não alisou. Então eu vou aqui, ó, forçar na prancha para esse cabelo alisar. Não vai funcionar, Uhum. certo? A prancha ela tá ali para ajudar a acomodar, né? Quem fez o processo de transformação foi o tioglicolato. A prancha pode entrar no processo com tioglicolato de AMP, não é necessária, Lunes Studio, não é necessário usar prancha. Porque normalmente a gente está falando de um cabelo que já está mais sensibilizado. Então é provável que ele Uhum. já ceda só com o produto. Pode usar a prancha, e aí eu vou aqui fazer uma ressalva importante. Não é usar a prancha como o pessoal está acostumado a usar em escova progressiva. Exatamente. 25 vezes em Uhum. cada mecha de 1 centímetro. A Uhum. prancha, num alisamento com amônio ou com AMP, ela entra ali, ó, 1 ou 2 vezes, como eu disse, para acomodar. Quem Uhum. fez o trabalho foi o ácido tioglicólico, foi o tioglicolato, certo? Exatamente. Não é a prancha. Aí o cara chega com um produto onde ele te mostra um shampoo,
um defrisante, mais uma vez aspas, e um supercondicionador lá no final, Aham. né? Mas você tem que aplicar, você tem que deixar esse cabelo por um período, enxaguar e pranchar muito, e pranchar muitas vezes, e pranchar bastante, porque senão Uhum. esse cabelo não alisa, Exato. certo? Se esse protocolo está definido dessa maneira, meu amigo, o que você tem na mão é uma bomba, né? O que Uhum. você tem na mão é ácido tilglicol, é ácido e formol, né? Exato. Você Uhum. entende? Então isso diferencia muito as duas coisas. A gente recebe muito porque assim como tem muitos vendedores e muitos produtos, tem muitos nomes, né? Exato. Então tem a escova orgânica, tem a escova de açúcar, tem a escova do lactobacilo, tem a escova da proteína da maçã, tem a escova de lágrima de unicórnio, né? Tem de tudo. Aparece de tudo pra gente no salão, certo? Olha para o protocolo, pergunta para o cara como é que faz? Uhum. Como é que eu faço isso? Quando ele te responder que você precisa pranchar e pranchar e pranchar e pranchar, você já sabe o que você tem na mão. Exato. Você já sabe o que você tem na mão. Se o protocolo diz que Inclusive, não precisa de teste de mecha, que pode ser feito em qualquer cabelo, barará, barará, exato. não tem. É uma progressiva ou um nome diferente que você tem na mão. Não adianta. E isso, quando você tem Inclusive, ali ativos que não são exatamente autorizados para serem utilizados como alisantes, e é essa brecha que algumas empresas utilizam, tu não sabe exatamente o que tem ali dentro e o pior, não sabe a concentração que tem ali dentro. Quando um exato. produto ele é registrado como uma base alisante, é grau 2 e precisa passar por testes e eu tenho que informar a quantidade e concentração, você sabe exatamente aquilo que você está trabalhando e o melhor de tudo, esses ativos não fazem mal para a sua saúde, que é a mais importante. Porque não adianta você Exatamente. ganhar dinheiro e daqui a um tempo tá cheirando ali formol ou um outro ativo que seja cancerígeno, por exemplo. Não vai Exato. adiantar, não vai. Exatamente. Exatamente isso. Abraço, Bruno, Fabião aí, pessoal. Fábio lá de São Carlos, nosso distribuidor lá em São Carlos, ó, meu amigo. deixa. Só uma coisa Pode falar. importante, só uma coisa importante, Diego. Nessa RDC da Anvisa, Uhum. pelo que eu entendi, tá, os termos são todos muito técnicos Sim, ali, né? Eu li a RDC, mas pelo que eu entendi, agora parece que o rótulo vai ter que, inclusive, incluir qual é a temperatura que você precisa usar a prancha para fazer, né? exato. Então fique atento, porque esses caras não vão ter como escapar, porque eles precisam de uma temperatura excessiva, Uhum. certo? Então fique atento também a esse detalhe no rótulo, ok? Porque vocês acham que com o passar do tempo foram fazendo pranchas que passam de 200, 230 graus Celsius, gente. Para a gente fazer uma modelagem num cabelo, tu não precisa mais que 130, 150 graus, uma temperatura Sim, mediana. Agora, quando você trabalha com bases ácidas que elas são utilizadas de forma indevida para transformação de forma, você precisa de um calor excessivo. Então, a própria indústria criou ferramentas porque nem existiam ferramentas tão potentes assim no mercado. Então, percebam como é essa movimentação, né? Antes de eu fazer um outro adendo, eu vou abrir aqui que já tem algumas perguntas pipocando para a gente começar a responder para legal. depois não ficar muito em cima da hora, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou responder depois. Vou continuar aqui no Lunes Studio, que ela botou o seguinte. No processo de aplicação é diferente da progressiva. Não precisa pranchar o cabelo durante o processo. Isso a gente acabou de falar agora. Já respondemos. Aqui, outra pergunta do JC Studio Oficial. Fazendo após abrir mechas, vai mudar o tom? Boa pergunta. Diga, Bruno. Boa pergunta. Não vai mudar. Não vai mudar Uhum, pelo seguinte: o que muda o tom nas mechas não tem entenda isso, né? Não tem uma alteração, por exemplo, no tonalizante, né? uhum, Quando você faz uma progressiva sobre um cabelo que acabou de fazer mecha. O que uhum, acontece ali é que você tem uma degradação da queratina, uhum, certo? E você tem aquele reflexo alaranjado. Eu costumo dizer para o pessoal, pega mesmo um cabelo natural mais escuro que faça escovas progressivas e olhe esse cabelo contra a luz. uhum, Via de regra, esse cabelo tem que aparecer um tom vermelho, tá? Porque é o fundo de clareamento da cor escura, né? Dos tons de castanho ali. uhum. Normalmente, esse cabelo que passou por progressivo, ele também vai apresentar um tom alaranjado, Vai. que é sinal dessa degradação da queratina. Uhum, Então, não vai abrir. O que acontece, o ácido tilglicólico, ele tem uma capacidade de desbotamento. uhum, No AMP, no tilglicolato de AMP, essa capacidade está presente de maneira muito leve.
O que a gente percebe normalmente é que quando você neutraliza, então você aplica o produto, pode ser que ele abra um pouquinho o tom, certo? Não amarela, ele vai ficar um pouquinho mais claro. Quando você neutraliza, a cor encaixa de volta no lugar. Tá? É Então ele verdade. não degrada a cor de umas mechas, de um cabelo feito com mecha. Perfeito. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Uma pergunta da Monique Ribeiro Ré. Para redução de volume, qual o mais indicado para loiras na altura de 9? Pergunta O glicolato interessante. de EMP. EMP, Exatamente. porque ele está construído justamente para que você trabalhe com cabelos que foram clareados, seja por descoloração, por coloração ou coloração superclareadora, a partir de 30 volumes, certo? Então, o que a gente pressupõe, pensando aí num cabelo em altura de 9, ou ele foi super clareado ou ele foi descolorido, certo? Então, o Perfeito. AMP é o produto que está construído para fazer esse processo. Acho que essa pergunta da Monique a gente pode aproveitar e falar também, Bruno, uma diferença bem interessante e bem importante no AMP. O tioglicolato de AMP, que a gente está falando nele bastante como uma ferramenta de alisamento, ele, na verdade, a gente consegue fazer 3 serviços diferentes, né, Bruno? Então, Sim. a gente consegue fazer, Monique, respondendo a pergunta, uma redução de volume, que aí é um processo que vai se tornando gradativo. Conseguimos fazer um alisamento conjugado, que são justamente os alisamentos feitos nesses cabelos que são que já foram processados, como o Bruno falou, que foram super clareados ou que têm mechas, enfim, ou um processo bem bacana para aquela cliente que fez muita escova progressiva, que é chamado de desintoxicação capilar, que a gente consegue quebrar essa barreira que o formol ou outro ácido formou nesse cabelo, para que ele retorne à sua forma natural. Então, são 3 serviços que com o tioglicolato de AMP e suas ferramentas, vocês quando conhecerem e verem, vocês vão perceber que o tioglicolato de AMP tem algumas ferramentas dentro da sua gama de produtos, a gente consegue fazer esses 3 serviços. Então, aproveitando um pouquinho, né, essa pergunta até que a Monique fez, queria que tu falasse um pouquinho, Bruno, da redução de volume, do alisamento e da desintoxicação. E daí a gente falar um pouquinho mais de desintoxicação, que é um serviço que eu desconheço, não sei de verdade, mas eu desconheço outra empresa que tenha algo que seja parecido com isso que a gente tem, de verdade. Não tem. Não tem, né? Olha só, não tem. A gente tem no AMP, então, essas 3 possibilidades. A redução de volume é aquilo que a gente já via, por exemplo, também no tioglicolato de amônio, dependendo do tipo de cabelo nos hidróxidos, né? Que é você controla ali o alisamento, né? No seu tempo de ação, no nível de abertura do cabelo, para que ele promova uma acomodação da fibra, para que ele, de fato, como diz o nome, reduza volume, não chegue a alisar. Então, a cliente não quer perder ondulação, a cliente não quer perder forma, ela só quer esse cabelo mais acomodado. Mais certo? prático, Então, né? a gente consegue Mais fazer isso controlado. mais prático. Exato. Então, a gente consegue fazer isso dependendo do tipo de cabelo, aí entra a análise técnica, né? Com primeira ou segunda geração. Dá para fazer nas 2 gerações. Tanto na primeira geração quanto na segunda, a gente consegue redução de volume, dependendo do tipo de cabelo. Certo. Alisamento, ele é uma capacidade própria da segunda geração. Porque você tem um teor maior de ácido tioglicólico, você tem uma porcentagem maior de ácido tioglicólico, você tem uma concentração maior de aminometilpropanol, um pH um pouquinho mais alto. Então, assim, a capacidade de alisamento ela é mais própria da segunda geração. A desintoxicação capilar. A desintoxicação capilar, ela a ideia, o intuito da desintoxicação é o retorno dos cachos. Certo? Então, aquela cliente que tinha cabelo cacheado, que passou por escova progressiva e que perdeu forma. E que agora quer voltar a ter cabelo cacheado, certo? Mas não quer, por exemplo, entrar na tesoura, não quer fazer o Big Shop, não quer cortar tudo. Né? Então, a desintoxicação, ela é uma ferramenta que vai ajudar a cliente a passar por esse período de transição. Né? Então, a gente vai pegar aquela parte do cabelo que está alisada, vai cachear de novo
para que ela não tenha aquela diferença de raiz ondulada e ponta lisa, que é tão desconfortável, né, no período da transição. Então a gente forma cacho no comprimento para que a gente tenha uma harmonia e ela consiga passar pelo período de transição de maneira mais confortável. Veja, eu estou explicando a coisa aqui de maneira muito simplificada, até em função do tempo. Né? Uhum. Num curso onde a gente vai falar disso, naturalmente a gente vai explicar teste de mecha, condição de Sim. cabelo, leitura, uma coisa importante, leitura de teste de mecha. Tá? Uhum. Ah, mas eu fiz o teste de mecha e parecia que dava. Sim. Né? Não, querido. A gente tem na Granda, Diego teve o prazer de conhecer, a Socorro. Né? Sim. Socorro, ela Uhum. mora no coração de todo mundo. A gente tem umas Sim. 30 Socorro que todo mundo quer levar ela para casa. Né? Todo mundo é apaixonado pela Socorro. E a Socorro, eu me lembro que eu aprendi muito com a Socorro, né, no meu Uhum. trabalho com Granda. E eu digo isso para ela todas as vezes que eu encontro, do quanto eu sou grato a ela, tanto que ela me ensinou. E uma coisa que eu me lembro da Socorro dizendo, a gente lá aprendendo a fazer alisamento e tal, e eu me lembro da Socorro dizendo assim: olha, presta atenção, o cabelo fala com você. E é verdade. O cabelo te diz a situação dele. E, cara, é isso. É Entendeu? O teste isso. de mecha é exatamente ouvir, né? Ler aquilo que o cabelo está dizendo ali no teste de mecha. Então, como é que eu vou analisar esse cabelo pós-teste de mecha no bigodinho? Como é que eu vou saber se o cacho vai ficar ou não vai ficar? Que tipo de cacho esse cabelo vai me dar? Né? Uhum. Tudo isso dentro do curso a gente consegue, porque aí eu preciso de mais tempo, obviamente, mas aí Claro. a gente consegue explicar melhor como é que a mecânica toda funciona. Legal. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu confesso que quando eu me credenciei para ser um distribuidor de granda, eu fiquei muito curioso com essa ferramenta, mas eu como distribuidor, quando eu vendo uma ferramenta, eu preciso dar suporte, né, Bruno? Eu preciso ter o Sim. conhecimento e preciso ter uma equipe que me ajude a dar suporte. E o Bruno viu quando a gente começou a fazer os primeiros testes que a gente tem a SC Beauty Hair Spa, que é o espaço onde é um salão modelo, que a gente trabalha com as marcas que a gente tem, e a gente começou a usar o tioglicolato de MP, o tioglicolato de amônio, e a gente conseguiu fazer os primeiros resultados, né? Antes de eu começar a fazer a comercialização, e as duas profissionais que trabalham lá, que é a Fernanda Ribeiro e a Jerusa, que é minha mãe, elas ficaram impressionadas com a qualidade, primeiro, do tioglicolato de amônio, que elas já conheciam de longa data, de outras marcas. Elas disseram que o acabamento, a textura do fio é completamente diferente de tudo que elas já tinham usado. E quando a A gente gente faz isso fez, com as pessoas, Diego. é, e quando a gente fez o primeiro alisamento conjugado, que é o alisamento com o tioglicolato de AMP, num cabelo com mais de 80% de mecha, ela era quase que um total blonde. Eu confesso que a gente ficou super ansioso por esse resultado, porque era algo totalmente diferente que eu e essas duas profissionais tínhamos visto, né? E o resultado ficou incrível, ficou excelente. E outra, gente, quando a gente fala de alisamento, de transformação de forma, o resultado aonde foi transformado é permanente. Ou seja, a gente Sim. fez a transformação naquela estrutura, o efeito liso permanece. Então, não é como uma escova progressiva ou escovas de outros nomes, que conforme o tempo aquilo vai perdendo força e você coloca uma carga que vitrifica esse cabelo de novo. Não, a gente fez a transformação de forma sendo feito teste de mecha, tempo de pausa correto, onde o produto modificou, o cabelo vai ficar modificado. E isso é o mais legal de tudo. Depois a gente só trabalha retoque. O cabelo fica extremamente Sim. saudável, é outra pegada. E quando nós fizemos também, né, Bruno, que deu até um rebuliço lá no grupo da Granda, a primeira desintoxicação, que foi até a Fernanda que fez, a gente fez até uma desintoxicação que não utilizamos o bigodinho até, fizemos só realmente tirar essa capa de formol que o cabelo tinha formado A gente chama e de solubilização. exatamente, eu não estava lembrando esse nome e tu tá aqui para justamente me salvar. Quando a gente fez essa solubilização, a gente conseguiu exatamente o que a cliente queria. Ela não queria um efeito de permanente, ela não queria ter um cacho desenhado, ela não queria essa construção, ela queria aquela ideia de cabelo ondulado natural, que era o cabelo dela. E como ela tinha feito, acho que somente umas 2 sessões, 3 de progressiva ao longo de 1 ano, 2 anos,
a gente conseguiu esse efeito muito, muito bacana. E hoje ela usa o cabelo amassado, né, com difusor, enfim, e ele fica incrível, fica um resultado realmente exatamente o que ela queria. E esse retorno do natural, né? E esse retorno dessa de assumir realmente o formato do seu cabelo, de aprender a lidar com o seu cabelo, com esse formato realmente que ele tem, é o mais bacana de tudo. E hoje nós temos produtos e acessórios que servem para o cabelo ondulado, para o cabelo que tem uma leve ondulação, até para aquele cabelo que é afro realmente, um afro negroide, um 4C, que precisa de produtos mais gordurosos, mais lipídicos. E dentro da gama da Granda a gente encontra. Isso realmente é Sim. muito, muito bacana, muito legal. Você tem toda uma estrutura ali, não só de transformações, mas de suporte, né? De home care, de produtos para manter esse cabelo, para tratar esse cabelo depois. Então, Uhum, todo o processo está pensado aí dentro do nosso portfólio para que a cliente tenha, né, um antes, durante e depois do tratamento muito satisfatório, né? exatamente. E Bom, para que o profissional tenha todas essas ferramentas à mão também, né? é, pessoal, se vocês tiverem ainda alguma pergunta para fazer sobre esse processo, sobre os alisamentos éticos, sobre progressiva, coloquem na caixinha ali embaixo de ponto de interrogação, que a gente vai abrindo conforme vai passando e a gente vai respondendo para vocês. Tem uma pergunta aqui do Estúdio Fran Costa. Qual a forma correta? Qual a forma correta? Alisar primeiro com a MP e depois fazer o clareamento ou ao contrário? Achei ótima pergunta. Show. Olha só, Estúdio Fran Costa, é assim, o AMP, ele está feito para cabelos que passaram por descoloração, Uhum, certo? Então, no caso dele, o ideal é que você faça primeiro a descoloração, depois o alisamento. Bruno, dá para fazer no mesmo dia? Tenho que esperar alguns dias. Isso depende muito da condição do cabelo, tá? uhum, Então, dá para fazer no mesmo dia, certo? certo. Para responder a pergunta, dá para fazer no mesmo dia. É mais delicado e Uhum, precisa ser um trabalho muito técnico, uhum, ok? Mas dá para fazer no mesmo dia. Alisar primeiro e clarear depois. Eu confesso para você que alisar primeiro e clarear depois é um processo mais fácil, tá? É muito mais tranquilo você descolorir um cabelo alisado do que uhum, você alisar um cabelo descolorido, uhum, né? Agora, como eu disse, o AMP está aí, ele preenche essa lacuna, então a gente tem uma ferramenta que traz mais segurança para fazer isso, uhum, tá? Só que, qual é a questão importante de se pensar? Se eu estou pensando em alisar primeiro e clarear depois, eu vou pressupor que essa região de cabelo seja um cabelo natural, certo? E aí o AMP talvez, dependendo da textura do cabelo, não tenha força suficiente, porque é preciso lembrar que ele é feito para um cabelo que já foi previamente sensibilizado, uhum, certo? Então, no caso do tioglicolato de AMP, o ideal é sempre que esse cabelo passe primeiro pelo clareamento, depois pelo alisamento. Tá? Ah, mas eu tenho a minha cliente que eu já trago há anos, que eu aliso com glicolato de amônio, que é um cabelo mais resistente, que precisa de bastante força. Perfeito. Aí você alisa primeiro e clareia depois. uhum. Ok? Ótimo. Então, deu para entender isso, Diego? Não ficou Deu. confuso? Não, deu para Tá. entender. Então, assim, E é tem muita pontual, gente. depende da necessidade do cabelo. E tu tocou num assunto bem interessante. Tem cliente, Bruno, que às vezes. Cliente, eu estou falando o meu cliente, que eu sou distribuidor, o salão de beleza, que me pergunta: Ah, Diego, mas então o meu medo é que eu use o tioglicolato de amônio e ele é incompatível com tudo. E isso, na verdade, é uma mentira. Se a gente tiver É. condição de fibra, ele é sim compatível com descoloração. Eu posso ter um cabelo que passou por tioglicolato de amônio e fazer uma coloração e fazer até mesmo uma descoloração, desde que eu respeite a sensibilidade que esse cabelo apresente, que eu faça um teste de mecha. Então, a gente sempre vai falar isso. Via de regra, é teste de mecha. Inclusive, para fazer uma descoloração, quando eu era educador e eu fazia os treinamentos de mecha e tudo mais, a primeira lição era como fazer o teste de mecha,
como se precaver como profissional, principalmente para fazer uma transformação maior. Então, a descoloração Exatamente. também exige teste de mecha, mas, como é um Exato. serviço muito rotineiro, tem gente que tem uma confiança maior e acaba pulando essa etapa. Mas, assim como o alisamento, a mecha também precisa. Então, tome cuidado. Tente colocar no seu cronograma, na sua avaliação, o teste de mecha também. Seja para alisamento, seja para mecha, enfim, para todo o serviço que você vai fazer. Tá bom? Ô Perfeito. Bruno, surgiu uma pergunta aqui da Monique, não está na caixinha, mas eu achei bem pertinente. Posso vender esse procedimento para criança também? Tem uma idade certa? Eu acho essa pergunta bem legal, porque existem as escovas orgânicas que falam que pode ser feito em criança, gestante e tal. Não é bem assim. Mas quando a gente fala do alisamento ético, do tioglicolato de AMP, do aminometilpropanol, a gente pode usar em criança? Qual que é a avaliação? Tá, olha só. É, Aí você entra numa série de critérios que precisam ser adotados para isso. Uhum, Tá? Primeiro critério é a real necessidade, uhum, né? Porque às vezes tem mãe que vem com a criancinha lá de cabelo cacheado, de cabelo crespo, querendo alisar porque ela não sabe cuidar, né? uhum. Isso é bem Então comum. talvez ensinar a mãe a cuidar ajude a resolver o problema, Uhum, né? Uma coisa que eu vejo muito assim no salão, no dia a dia de salão, é muito comum isso acontecer, uhum, certo? Então, o critério é de fato necessário, né? Tá, é necessário. Né? A criança, já quando a gente já viu, por exemplo, casos de que a criança não ia mais para a escola, uhum. né? Porque eu não conseguia cuidar do cabelo, as outras crianças ficavam tirando sarro. E criança a gente sabe quando quer é um bicho cruel, né? É verdade. Então, tinha toda uma problemática, então havia uma necessidade. Beleza. Diante da necessidade de fazer a transformação, você se põe diante desse dilema que você colocou. De um lado, o que eu tenho é a escova ácida, Uhum, que é nocivo, que é cancerígeno, que destrói cabelo, que machuca couro cabeludo, que faz um estrago. Do outro lado, eu tenho um produto que é um produto dermatologicamente testado, que trabalha num pH em torno de 7,5, certo? Que não vai trazer nenhum tipo de malefício de lesão para a pele da criança. Ponto. Certo? Então uhum, eu tenho duas opções para escolher entre elas. Para mim é muito claro qual delas é a uhum, mais viável nesse caso. Aí você vai para os testes, teste de mecha, teste de alergia, uhum, certo? Se você for olhar por aspecto de legislação, Diego, existe aí uma restrição quanto a usar produtos de transformação em cabelo de criança, uhum. certo? Se não me A engano, eles questão permitem a partir de 12 anos, acho, né, Bruno? Se não me falha a eu memória. não tenho certeza, mas eu É. acho que é isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é Uhum, isso. Agora, é, é, eu já peguei no salão, na minha cadeira, uma criança com 4 anos que a mãe trouxe de um lugar que fez escola progressiva. 4 Nossa anos. Senhora. Que Certo? barbaridade. Cara, 4 é a idade da minha filha. É. Você entendeu? É Uhum. um, é um absurdo, É assim. Um absurdo. absurdo. Uhum. Né? Então, diante dessas opções, dessas situações, eu faria, dada a necessidade, o tiobulicolato GMP num cabelo de criança tranquilamente. A gente Uhum. brinca, né? A pessoa fala assim, pode fazer em criança. A gente fala, pode. Nasceu, tirou da barriga, lavou, pode fazer. Né? Uhum. Porque o produto, ele tem ele é suave, por assim dizer. Ele não é Uhum. agressivo para a pele, ele é dermatologicamente testado. Ainda assim, você vai manter os critérios. Critério de necessidade, teste de mecha, teste de alergia, né? Para mim é a mesma condição de uma grávida. Eu posso fazer em grávida? Né? Existe toda uma discussão de fazer processo clínico em Uhum. cabelo de grávida, a criança nasce com Uhum. um problema, enfim, tem uma Sim. série de coisas aí. Não vou entrar nos pormenores agora porque vai muito longe, Aham. né? Mas é a mesma situação. Uhum. Qual é o critério? Há uma necessidade? Beleza, está estabelecido que tem uma necessidade. Então vamos lá. O que eu, Bruno Ximenes, como profissional, faço? Chegou uma grávida que quer alisar o cabelo. Então a gente vai estabelecer. É de fato uma necessidade que precisa fazer. Tá bom. Teste de alergia. Teste de alergia não é só no braço. Eu até aplico no braço, mas eu aplico numa região de couro Uhum. cabeludo, Uhum. certo? Deixo o tempo de pausa de protocolo, o tempo que está no rótulo de 35 minutos no mínimo,
Ó, Giba, já respondendo Limpo, a tua aplico pergunta, neutralizante. fazendo o Eu vou link. fazer uma observação da pergunta do Giba É, aí já já. o Giba Limpo, perguntou do aplico, tempo. neutralizante. Faço todo o processo ali naquela região reduzida, mando Uhum, ela para casa. uhum. 24, 48 horas. Se a mulher não teve nenhuma reação, ela pode voltar e eu vou fazer o processo nela, tranquilamente. Entendeu? Eu adoto esse mesmo critério para criança. Tá? Giba, Entendi. respondendo a tua pergunta, o tempo de protocolo ele está entre 35 e 45 minutos. Você vai ver isso no rótulo. Uhum. Porém, não é, a gente não pode pensar esse produto como uma escova progressiva, que você aplica no cabelo e deixa lá. Por Tem que 1 hora, por acompanhar. 40 minutos, 50 minutos. Tem que Teste de acompanhar. mecha. É o Uhum, teste de mecha que vai te dizer qual é o tempo de ação do produto. Certo? uhum. E ainda assim, o teste de mecha não te dispensa da ação, do acompanhamento na hora do processo. Porque você muda uma série de condições. Você faz teste de mecha numa mecha isolada, ele te dá um parâmetro. Quando você aplica no cabelo todo, você tem, por exemplo, a reação exotérmica, a reação de calor de todo o cabelo. Exatamente. Então isso muda. Isso altera, mesmo que minimamente, altera o parâmetro. Então, às vezes, você tem ali 2, 3 minutos de diferença, principalmente se você está lidando com um cabelo muito sensível. Beleza? Exato. E outra, e dependendo da área, né, Bruno? Dependendo, o cabelo aqui na parte superior, ele fica mais exposto, é um cabelo mais sensibilizado. Nós temos a Exato. região do contorno, que tem cabelos que são, na verdade, cílios, que são mais finos ainda do que a fibra aqui atrás, é um cabelo mais protegido, enfim. São tempos realmente diferentes e precisa ser Exato. monitorado para que a gente tenha um resultado de excelência. Bom, a gente está se encaminhando para o final para a gente poder salvar, porque eu sei que muita gente já pediu para salvar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O tempo limite da ação do AMP, que foi o Giba que perguntou, a gente já respondeu. É, Lunes Studio, adorei que está super participativo. Permanente afro também é feito com AMP? A técnica que a gente usa para desintoxicação é a mesma técnica do permanente afro, E tá? daí sim é Mas feito nós com temos um AMP. tipo. Pode ser feito dependendo da Uhum, condição do cabelo. Mas o permanente afro em cabelos afronegroides naturais, ele é feito com tioglifosfato de amônio. Né? entendi. Aí, inclusive, a gente tem o tioglifosfato de amônio em gel com uma adição livre de tioglifosfato de aminometilpropanol, que é um negócio de outro mundo, assim, para permanente afro. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, terapia capilar Eleni. Qual seria a contraindicação fora não passar no teste de mecha, Bruno? Do tioglicolato de AMP. Eleni é terapeuta aqui em Blumenau. Beijo, Eleni. Olha só, a contraindicação é só aquilo que o teste de mecha acusar Uhum, na hora ali do teste em si, né? uhum, A questão é sempre a condição do cabelo. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo que é natural e grosso de ondulação marcada. Não vai adiantar eu tentar fazer um alisamento com tiogulicolato de AMP que não vai resolver, uhum, certo? Ele não tem força para isso porque ele não foi feito para isso. Aí eu vou uhum. recorrer ao tiogulicolato de amônio, tá? Mas as contraindicações que vão se apresentar no teste de mesh. Então, basicamente, o teste de mecha é que vai dizer realmente Exato, se exato. dá ou não, ou se vai ter um bom resultado ou não. Lembra do que o Bruno É, falou? O cabelo fala com a gente, então a gente tem que prestar exato. atenção naquilo que ele está dizendo, tá? A Helene disse que só queria participar mesmo. A Mas é cara bom, dela, isso. mas é ótimo, Eleni, é bom. Às vezes tem pessoas que têm essa dúvida e às vezes esquecem ou não lembram de Sim, perguntar. É super bacana. A gente gosta. exatamente. Ó, a Carmencita fez uma pergunta bem interessante. Terão cursos de treinamento de produto? Sim, vai Sim! ter sim. Vai ter esse curso. O Bruno vai ser importado de Jaraguá do Sul aqui para São José, para Grande Floripa, e a gente vai sim fazer um curso de alisamento ético totalmente focado no AMP, onde a gente vai apresentar esses três serviços que são os que o tio glicolato pode proporcionar: redução de volume, alisamento conjugado e desintoxicação capilar. Então, quem quiser participar, o curso vai ser de 2 dias, então a gente vai ter muito mais conteúdo do que esse que a gente apresentou aqui para vocês. Vai ser no dia 28 e 29 de setembro, no Centro Técnico da SC Built. É uma turma reduzida, porque estamos nessa fase de retomada, então vai ser uma turma pequena, então vai ser super legal, porque vocês vão realmente poder
explorar todo o conhecimento do Bruno. E a gente tem duas formas de contratação. Você pode comprar o curso, que é R$ 398, ou você pode comprar um kit que vem os produtos do MP e mais alguns produtos de revenda para você fazer o curso. Você ganha o curso pela compra dos produtos. Então, vocês podem acessar scbeauty.com.br/cursos. Lá vai ter o curso falando, vocês podem fazer inscrição por lá, ou vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou com nossos representantes, que a gente passa certinho para vocês as informações, tá bom? Então, Carmencita, espero ver você lá no curso, já que você perguntou, espero ver você lá participando. A Carmencita é aqui de São José. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Bruno, que a gente possa responder. Tem algumas outras Enquanto perguntas você aqui, olha aí, mas são perguntas que a gente já respondeu no decorrer aqui do nosso bate-papo, tá? show. Eu vou fazer o seguinte, Diego. O pessoal que está na live aí, que ainda não me segue, segue lá. Bruno.Ximenes, vocês estão vendo o nomezinho aí, Ximenes com CH. Uhum. E logo depois da live eu vou abrir uma caixinha de pergunta. O que a gente não conseguiu responder aqui, eu respondo lá e aí vou marcando o SC Build também Eu não sei, acho que não dá para abrir caixinha de pergunta compartilhada, né? Eu não sei se dá para fazer isso. Não, mas enfim, compartilhada eu abro não. a caixinha de pergunta Isso. e marco você nas respostas lá para a gente poder compartilhar com o pessoal aí. Ótimo, perfeito. Então, gente, normalmente nossas lives é assim, né, Bruno? A gente acaba sempre tendo que passar um pouquinho, mas hoje até que deu tudo certo. A gente está aqui no tempo que dá para a gente encerrar e salvar, mas não vamos terminar de falar sobre isso. Vão lá no perfil do Bruno, bruno.ximenes, ele vai fazer uma caixinha de pergunta lá, escreve sua dúvida relacionada a progressiva, alisamento ético, tioglicolato de MP, ele vai lá responder e vai compartilhar nos stories dele as respostas, tá bom? De repente, até antes do nosso curso, né, Bruno, a gente faz uma nova live. Vamos ver. Se o pessoal achou legal, a gente faz de novo uma live, a gente compartilha um pouco mais esse conhecimento. E queria te agradecer, como sempre, a parceria. Nossas lives sempre são muito legais, o pessoal sempre participativo. Obrigado, como sempre, pela tua disponibilidade. Tá bom, Bruno? Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Logo, logo a gente se vê aí em São José. Tá certo. Pessoal que estava aí, Brasília, Franca, a galera da nossa rede de distribuição, beijo para todos vocês. Saudade de ver todo mundo. Né, Bruno? De ver de em perto, breve. é uma pena, né? De ver de perto. Mas é isso. Em breve tudo isso vai passar. Estamos começando a retomar as atividades. Eu acho que agora, daqui para frente, só virão coisas boas para todos nós. Show de certo? bola. Pessoal, obrigado, Diego, muito obrigado. Um abraço, Bruno. E vou salvar a live para vocês assistirem depois. Até mais. Tchau, gente. Fiquem Tchau. com Deus. Até.